Tu levou um susto começando esse vídeo aqui, né? Esse carinha aqui é um polinômio, é o que tu vai aprender nesse vídeo aqui. Mas ó, tu vai aprender mesmo, prestando atenção, dá para aprender sobre isso daqui na matemática. Não leva esse susto. Vamos fazer passo a passo, explicando do zero, parte por parte, tá? O que é um polinômio? Polinômio é uma estrutura algébrica, normalmente comprida, assim, às vezes bem comprida em algumas questões, que vem para assustar mesmo, mas que aqui a gente vai tratar sobre essa formalização. E esse é o objetivo do polinômio, é formalizar as estruturas algébricas. Nesse vídeo eu vou falar várias palavras novas, que eu explicando para ti do zero aqui nos outros vídeos sobre álgebra, tentei evitar essas palavras para tu compreender os vídeos. Tomara que tu tenha curtido e gostado dos vídeos, tá? Agora a gente pode começar a usar essas palavras novas que envolvem esse tema. Então, vamos aprender os nomezinhos sobre cada parte dos polinômios aqui. Esse cara aqui, que a gente já chamava ele de expoente dos números, eu posso continuar chamando de expoente aqui nos polinômios, tá? Então esse cara aqui é o expoente. Perfeito. Essas letras que acompanham aqui o número 5, a gente chama de literal. Parecido com o português, né? Porque são letras, né? Então aqui é o literal. E esse senhor aqui que vem na frente da parte de literal, das letras, esse cara aqui é o coeficiente. E ó, acredite em mim, tu vai ouvir essa palavra aqui, coeficiente, bastante ainda conforme tu avança teus estudos na matemática, na física e na química, tu vai ouvir essa palavra. Então eu quero que tu associe agora, tá? Coeficiente é o número grandão que vem na frente das letras. Porque, eventualmente, quando tu estiver lendo e tu vê essa palavra, tu tem que lembrar disso, para tu conseguir olhar ali e compreender o novo assunto que tu estiver estudando. Essa é a importância dos polinômios, é a formalização do negócio. A gente pode fazer a mesma coisa aqui com essa parte aqui, tá? A gente chama esse primeiro cara aqui que eu separei de o primeiro termo do polinômio. Vamos quadricular aqui e botar, ó, termo. Esse cara é um termo. É um pedaço do polinômio. Por que eu quadriculei essa parte aqui como termo? É como se fosse a minha primeira peça de Lego que monta o meu polinômio, a primeira peça. Aqui eu encaixo logo na sequência, ó, encaixei na outra peça de Lego. Outra parte, que é um outro termo. Então, para este mesmo termo, repara que esse sinal pertence ao próximo termo, né? O sinal de menos, isso é importante. Esse segundo termo aqui, ele tem outros valores para essas palavras, né? Aqui, o coeficiente dele é menos 6. O coeficiente dele é menos 6, não 6. Eu estou frisando isso porque é um erro comum a gente olhar aqui, é 6 o coeficiente. Menos 6. A parte literal dele é xy. E ele não tem expoentes expostos. Ele não tem expoentes, porque a gente não está vendo, né? Se a gente quiser muito, por causa de alguma questão ou porque alguém pediu, a gente pode expor os expoentes, tá? E é daí que vem essa palavra, na verdade. Se a gente quiser, a gente pode botar aqui, ó, x elevado a 1, y elevado a 1. Mas isso é muito raro, tá? Aqui eu poderia ter exposto também o a, que é a elevado a 1. Com tudo isso, eu tenho que mostrar mais uma palavra, que até agora não tinha aparecido nos vídeos também, que é o grau. O grau de um polinômio, ou de cada termo do polinômio, vai ser esses caras aqui, ó, juntos, together. Então eu posso falar que esse primeiro termo aqui tem grau 3. Esse termo aqui tem grau 3. Vamos escrever isso? Grau 3. Esse termo aqui, quando eu exponho os expoentes, tem grau 2. Pronto. E é daí que vem algumas palavras que talvez você já tenha ouvido, algumas frases recorrentes. Equação do segundo grau. Equação do terceiro grau. Começa a aparecer. Essas palavras aparecem na formalização da matemática, que tu está aprendendo agora, né? Esse cara aqui, que eu estou quadriculando aqui, também é um termo. Não é porque ele não tem letra que ele não vai contar como termo. Ele é um termo, né, de grau 0. Como ele não tem os expoentes nas letras, ele é um termo de grau 0, tá? Mas ele continua sendo parte do meu polinômio. E mais do que isso, como eu tenho 3 partes, ou 3 termos aqui, esse senhor aqui inteiro, tá, vai se chamar mais especificamente trinômio. Tu já tinha visto essa palavra antes? Como ele tem 3 termos, a gente chama de trinômio. Se a gente quiser ser bem
específicos sobre ele. E você vai ler isso daqui também em vídeos, inclusive do nosso curso aqui. Você vai ver trinômio do quadrado perfeito. Agora tu vai saber que o trinômio é um polinômio que tem especificamente 3 partes. Vamos ver mais exemplos? Olha só. Vamos investigar esse polinômio aqui. Para investigar esse polinômio aqui contigo, eu vou fazer uma série de perguntas. Vamos ver se você já pegou a ideia. Esse carinha aqui que eu estou segurando com a minha mão, ele é um coeficiente, tá? Ele é o coeficiente menos 5, né? Os expoentes dele são os 2 e o 2. A parte literal é o xy. E agora vem uma, tá? Essa daqui é boa. Qual que é o grau desse termo aqui? O grau dele é 4, porque lembra que para falar o grau do polinômio tem que somar esses expoentes aqui. Vamos lá, vamos em mais um? Nesse carinha aqui, ó. Quanto que é o coeficiente? 12. Quanto que é o expoente? 5. Qual que é o grau? 5, não tem ninguém para somar junto com ele. E a parte literal é o x. Perfeito, é assim que você analisa a estrutura, tá? Agora, como um todo, quantos termos esse carinha aqui tem? Esse carinha inteiro. Os termos são 2, um termo, 2 termos, tá? São as 2 partes aqui do polinômio. Como ele é um polinômio de 2 partes, a gente pode identificar ele... Aquele de 3 era o trinômio, né? Como ele é um polinômio de 2 partes, a gente pode identificar ele como um binômio. Então tem essas palavrinhas, ó. Para 2 termos, a gente vai chamar esse cara aqui de binômio, que é uma palavra que vai aparecer em outras coisas na matemática. Tu já sabe que, né, representa uma estrutura assim, né? 2 termos aqui, pronto. Como a gente está falando de formalização da matemática, para a gente aprender a organizar ela, falar o nome das coisas, para a gente aprender bem a matemática, se a gente quiser escrever esse cara aqui de forma bem formal, esse termo aqui deveria estar na frente. O 12x elevado a 5 deveria estar na frente, tá? O correto mesmo seria escrever assim, ó, 12x elevado a 5 menos 5x ao quadrado y ao quadrado. O que eu fiz? Eu troquei a ordem dos dois, né? Troquei a ordem dos 2 termos. Os valores não mudam, dá certo isso, tá? Mas por que a gente quer esse cara aqui na frente? Porque na formalização da matemática, a gente quer o maior grau na frente. A gente quer que o grau vá descendo. O maior grau é esse aqui é grau 5, né? Esse é grau 4. Se isso aqui fosse um trinômio, idealmente aqui a gente teria um grau 3, 2, 1, vai caindo o grau assim. Porque as fórmulas da matemática estão preparadas para quem escreveu corretamente assim. Inclusive a fórmula de Bhaskara depois que a gente vai ver, tá? Então a gente vai querer fazer isso, tá? Então tenho agora mais um exemplo para ti. Vamos analisar esse último exemplo. Olha só o que eu trouxe para você. Trouxe aqui um polinômio gigante, então, né? Então a gente consegue identificar que todos os coeficientes são positivos, a gente consegue identificar que todos os graus são 3, todos os expoentes são 3, os coeficientes são todos diferentes. Olha só, se tu conseguiu entender essas minhas 4 frases, você está começando a entender matemática melhor, você está começando a ouvir a matemática e compreender ela. É assim que a gente vai aprendendo, vai ficar mais claras as coisas para ti na álgebra assim, tá? E mais do que isso, apesar de que isso tem 4 termos, eu posso transformar isso aqui em um termo só. Porque a gente fala, pelo fato da parte literal ser idêntica, a gente fala que esses termos são semelhantes. Então aí, ó, surpresa para você, mais uma palavra para o nosso glossário, tá? São termos semelhantes. Quando a parte literal é idêntica, inclusive nos expoentes, no 3 ali em cima, a gente pode somar eles, né? Isso aqui é 6x ao cubo mais 5x ao cubo. Eu posso falar que eu tenho, então, 11x ao cubo. Se isso ficou muito abstrato para ti, tem aquele truque que eu uso em alguns vídeos aqui do nosso curso, que é o seguinte: troca a palavra x ao cubo por pizza. Isso são 6 pizzas mais 5 pizzas. São 11 pizzas. Começa a fazer mais sentido, né? Mas se a parte literal for idêntica, você pode associar eles, pode somar eles, tá? Aqui é 6 mais 5, que dá 11x ao cubo. Mais 11x ao cubo, quem diria? Dá 22x ao cubo, ok? Mais 2x ao cubo, que vai dar 24x ao cubo. Então eu posso reduzir esse polinômio a 24x ao cubo. Esse reduzir, a palavra reduzir, às vezes tu vai ver escrita em texto sobre matemática também ou em vídeo. Eu reduzi esse polinômio a 24x ao cubo. Então ele é um polinômio pequenininho agora, ele é tititinho aqui, ó. Ele é um polinômio de um termo só, com coeficiente 24, grau 3, expoente 3, parte literal x. Que formal que a gente tá, né? Mas mais do que isso, como agora ele especificamente tem um termo só, eu chamo ele de monômio.
Ele é um monômio, tá? Quando ele só tem um termo. Tá? Ah, professor, e com 6 termos é exômio? Não, ele não tem. Eu mostrei para ti todas as palavras, tá? Reduzir, semelhantes, monômio, binômio, trinômio. Mais do que isso, a gente começa a chamar só de polinômio. Não tem tetranômio, tá? A gente não faz isso. Então, é monômio, binômio, trinômio, que é o que aparece mais nas coisas. Né? Esse carinha aqui, ele era um polinômio que era especificamente um monômio disfarçado, quando a gente reduzia ele por causa das semelhanças entre os termos. A gente tá muito formal, né? Mas enfim, então tá. Ó, se você gostou do vídeo, porque você aprendeu polinômios agora, tá? Por favor, deixa o like, comenta aí. Muito obrigado.